E aí pessoal, o professor Jessé falando aqui, vamos iniciar mais um estudo sobre reações de dupla troca, tá? Ainda sobre formação de água que envolve boa parte das reações de neutralização. Só que hoje vamos relacionar os óxidos e as reações de neutralização, falar um pouco aí sobre as aplicabilidades. A gente estudou os óxidos no capítulo passado, em alguns vídeos passados que eu postei aqui no canal. No capítulo anterior, né, a gente viu que o ácido sulfúrico ele muitas vezes prejudica a plantação por acidificar o solo, né, além do que ela pode suportar. Né? A chuva ácida provocada pela poluição, a chuva carrega esse ácido para o solo e torna ele muito ácido. E aí a vegetação não suporta, as plantas às vezes não conseguem germinar. E aí os agricultores eles têm que usar alternativas. E a alternativa que eles utilizam é a cal extinta, que é o hidróxido de cálcio. Tá? Que é uma base para poder combater o ácido que está aqui nesse solo. Então, colocado no solo pelo agricultor, é um processo chamado de calagem, né? Que tu tem um trator, ele está adicionando uma proporção de cal, tá? No solo, ele vai passando aqui e vai adicionando, ele vai removendo o solo, né? Revirando o solo e adicionando a cal, tá? A cal extinta, que é o hidróxido de cálcio. E esse processo é chamado de calagem, tá? A calagem que é até abordada na geografia. Ela neutraliza, né, os efeitos do ácido e salva a plantação. A acidez do solo ela vai ficar balanceada e aí eu vou poder fazer o meu plantio da determinada cultura. Né? Eu tenho aqui o processo de calagem no solo de uma fazenda. E por reação química eu posso apresentar assim, né, galera? Tudo eu posso representar por uma reação química. Então eu tenho aqui o ácido sulfúrico proveniente da chuva ácida, vai ficar em contato com o solo em meio aquoso, né, o solo úmido. E aí eu vou adicionar hidróxido de cálcio e aí eu vou formar o meu sal e a minha água. Tá? Lembrando aqui que é muito legal quando você está estudando reação de dupla troca entender quais são os íons que são formados. Eu tenho aqui o hidróxido o ácido sulfúrico de hidrogênio, eu vou tirar aqui H+, mas são 2 H+, e aí eu vou formar o meu ânion, né, negativo, SO4. Como são 2 H+, são duas cargas positivas, SO4, 2-. Da base, eu vou tirar a hidroxila, né, que são duas no caso, porque eu tenho aqui, ó, opa, deixa eu voltar aqui. São duas hidroxilas, tá, galera? São duas hidroxilas, ó, o índicezinho 2 aqui. Então vai formar 2OH-. De quebra eu formo também o cálcio 2+, tá? Porque eu tenho duas cargas negativas. Então, esse hidrogênio com essa hidroxila aqui, né? Deu certinho, porque são dois hidrogênios com duas hidroxilas, forma duas águas. E o resto, né? O ânion, que tem carga menos aqui, tá? No caso é carga 2-, né, pessoal? Tá? Carga 2-, forma aqui o sal juntamente com o cálcio, né? O cálcio, ó, SO4, 2-, que é o meu sal. E aí eu não vou ter mais ácido no meu solo, e aí eu vou ter uma neutralização, né, da acidez do solo. E é isso que acontece na calagem, tá certo? Então, continuando aqui nossos estudos, né, quimicamente a cal viva e a cal extinta equivalem-se. Quem é a cal viva e quem é a cal extinta? A cal viva, né, é essa que a gente acabou de observar aqui, galera. Ó. A cal viva, no caso, essa aqui é a cal extinta, né, o hidróxido de sódio, e a hidróxido de cálcio, desculpa, tá? Eu vou puxar aqui um parêntese e vou mostrar para vocês. Esse aqui é o CaOH2, tá? E a cal viva é essa daqui, ó. É o óxido de cálcio, tá? Só que eu sei que esse óxido aqui, ele é um óxido básico, tá, galera? Ele é um óxido básico. E aí, elas duas se equivalem, né? Já que a primeira adicionada à água transforma-se na segunda. Olha só que legal. Essa primeira aqui, ó, que é o óxido de cálcio sólido, se eu misturar ele com água, ele vai formar o quê? Hidróxido de cálcio. Então, tanto faz eu utilizar um como o outro, tá? Vai dar o mesmo resultado. Tá? Uma conclusão bem importante que eu tenho. Quimicamente, a cal viva e a cal extinta elas vão ser a mesma coisa. Porque se eu utilizar esse óxido, no caso eu não tenho a cal extinta e tenho apenas a cal viva disponível, eu vou ter apenas que misturar ela com água que eu vou formar minha base e aí ela vai ser adicionada no solo. Tá? Então uma conclusão importante, não há diferença qualitativa entre tu utilizar esse cara aqui, né, esse óxido e esse
ou essa base, vai dar a mesma coisa, tá? Em uma reação de neutralização com ácido, eles vão formar os mesmos produtos, tá? Os produtos da reação serão sempre os mesmos. Então a gente diz que no caso do óxido básico, ele é equivalente à sua base, né? Tá? Que é o hidróxido de cálcio. Então, ó, a reação com ácido, né? Eu tenho um óxido básico, reação com ácido, a gente vê que forma um sal e água. Forma o mesmo produto se eu estivesse usando o hidróxido de cálcio, tá? Os produtos serão os mesmos. Então, a única diferença em relação ao ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio está no balanceamento das moléculas de água, né, pessoal? Porque quando eu utilizo aqui, ó, que a gente viu, o hidróxido de cálcio, eu vou formar duas águas. Quando eu utilizo a cal, né, a cal viva, eu vou formar apenas uma molécula de água. A única diferença é essa, né, quantitativa, mas qualitativamente não vai ter diferença, né? A qualidade dos meus produtos vai ser a mesma. Eu vou neutralizar o solo do mesmo jeito. Então, o químico ele tem essas alternativas para poder formar, tá? Agora sim, né? Esse raciocínio é particularmente útil nas reações de neutralização que envolvem óxidos ácidos, né? Por exemplo, como podemos descobrir os produtos dessa síntese aqui, ó? Eu tenho esse óxido ácido, né? Porque eu tenho um metal aqui ligado no oxigênio, reagindo com a base. E aí, qual o produto que eu vou formar? Primeiramente, eu preciso saber, né, o que eu faço. Um passo importante: eu pego esse óxido ácido e reajo ele com água para me encontrar qual é o ácido proveniente dele, tá? Então eu reajo o óxido ácido com água, eu vou formar um ácido, por isso que ele é um óxido ácido, né, gente? Eu reagindo ele com água, ele sempre vai formar um ácido, e o ácido proveniente dele vai ser o quê? O ácido sulfúrico. Aí eu continuar, o ácido sulfúrico, que é equivalente ao meu óxido, vai reagir com a base e vai formar os mesmos produtos, esse sal aqui e água, tá? Então, se eu reagir esse óxido com a minha base, só que numa proporção certa, né, balanceei aqui a equação, eu vou formar o mesmo produto, o mesmo saldo aqui da reação com ácido proveniente do meu óxido ácido e água como produto final, certo? Então, como o óxido e o ácido eles são equivalentes, ambos reagem com as bases originando o mesmo produto. Então, sempre use desses artifícios para fazer as questões, né? Às vezes as questões te dão essas situações aqui e tu tem que encontrar o ácido, é só tu reagir com água, tá? A gente viu isso lá no estudo dos óxidos ácidos e dos óxidos básicos. Eu mostrei as reações que envolvem todas essas situações, tá? A gente fica por aqui, essa é apenas uma aplicação sobre os óxidos, tá? E o uso deles, tá, na agricultura, que eu trouxe aí para vocês e mostrei aí os processos químicos envolvidos. Qualquer dúvida, deixa um comentário e a gente segue aí nos estudos da química.